Paz do Senhor, bom dia. Hoje, dia 28 de março de 2021, domingão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Último domingo do mês de março, que a graça, a glória, a presença, o poder de Deus se manifeste poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar, claro, como sempre, pela nossa casa, pela nossa família, e também estaremos lendo a palavra do Senhor mais uma vez. Eu estou lendo Mateus 16. Mateus 16 fala exatamente sobre a vida de Jesus e o que significa o seu ministério. E como o seu ministério, ele expressa toda a sua condição de rei, sua condição de estar instaurando o reino do céu sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E também, claro, o reino dos céus sendo estabelecido em autoridade. E aí Mateus capítulo 16 fala exatamente sobre essa autoridade, sobre esse poder. E que essa autoridade e esse poder prevalecem sobre todo o mundo, sobre todas as condições, todas as circunstâncias, e nós estamos vivendo um tempo, de que essa certeza precisam fazer parte integrante da nossa vida, e essa certeza precisa fazer tanto parte integrante da nossa vida que nós temos que pensar a respeito. Por quê? Porque os dias são maus, como diz a palavra do Senhor. Os dias, eles projetam convulsões, situações e circunstâncias limítrofes. E nós, no poder de Deus, na plenitude do Senhor, precisamos realmente pontuar, destacar essas condições que o Senhor nos dá para vivermos, a despeito daquilo que esteja acontecendo lá fora. Aqui dentro no nosso coração precisa estar a calmaria, a paz que excede o entendimento, a certeza e a convicção de que o Senhor está na direção de todas as coisas. E ainda que para nós seja um momento dificílimo, no Senhor nós podemos suplantar, avançar e conquistar e realizar. No nosso vigor? Não. Na nossa sabedoria? Não. Na nossa estratégia, na nossa, vamos dizer assim, na nossa expertise de vida, também nem pensar. Mas no Senhor, sustentados nele, ancorados nele, firmados nele, como diz a Bíblia, que é a rocha eterna, então nós poderemos sim avançar e continuar avançando, continuar andando em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se guardar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É claro que Jesus aqui também está já começando a caminhar para os sinais dos tempos e naquilo que ele irá ministrar daqui a alguns capítulos, sobre o final dos tempos, os acontecimentos, de como nós devemos nos comportar. Então o Senhor está saindo. Veja só como a linha de raciocínio de Mateus é completamente temática, e por causa disso Mateus difere um pouco de Marcos, porque Marcos fala de uma maneira mais, vamos chamar assim, mais cronológica. Mateus não que não observe a cronologia dos fatos, mas Mateus fala de maneira mais temática. Então você tem todos os módulos em Mateus, nascimento,
antes do nascimento, os preparativos, depois o nascimento, depois a infância de Jesus, né? Mateus, entre capítulo 3 e Mateus capítulo 4, você tem o ministério de João, sobre quais bases, né, estão estabelecidos o ministério de João, aquele que deveria preparar caminho, né, para vir o prometido. Então João fala sobre arrependimento e sobre fé. Jesus continua agora na visão de reino exatamente sobre arrependimento e fé. E é exatamente nessa, vamos dizer assim, nessa linha de raciocínio, com esses dois pontos. Sempre o primeiro é arrependimento. Segundo, fé. Por quê? Porque em primeiro lugar eu preciso me arrepender. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, crer que Ele é suficientemente Senhor para que eu possa viver perante esse reino, inserido nesse reino e na atmosfera desse reino. Então depois tem Mateus 5, 6 e 7, que fala sobre exatamente a constituição desse reino. Mateus 9 fala do médico dos médicos saindo com seus residentes a campo, né? Mateus 10 fala sobre o chamado dos discípulos. Mateus 11 fala sobre o Senhor indo às cidades que pertenciam aos seus discípulos, né? Para ali ir pregar o Evangelho, dizendo toda uma linha de raciocínio. Primeiro eu tenho que viver na minha casa, na minha família. O meu projeto de vida, o meu objetivo é cuidar da minha família, é fazer com que a minha família viva essa constituição. Por quê? Porque é o ambiente mais, vamos chamar, né? É o ambiente mais difícil, por uma série de razões. Então é Jesus mostrando. Mateus capítulo 12 fala sobre o Senhor Jesus, já começando na sua identidade. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 11, fala da identidade de Jesus e começa a pontuar isso. Jesus é o Senhor do sábado, né? Jesus é maior do que o sábado, ele veio cumprir a lei, e ao mesmo tempo ele veio revisitar a lei e principalmente a tradição, colocando a tradição no seu devido lugar em relação à lei. Não que a tradição não seja valorizada pelo Senhor Jesus. Sim, aí a gente combinou, a gente até conversou, que você tem dois tipos de tradição. Uma tradição que é pura e simplesmente ritualística, né? No mau sentido, litúrgica, mas que não nos leva aos propósitos divinos. E tem aquela tradição que nos leva aos propósitos divinos. Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus fala: chega, até aqui eu falei, a partir de agora eu vou falar por parábolas, né? E ele fala: o reino dos céus é semelhante a... São 6 parábolas, sendo que a primeira parábola é a parábola do semeador, sobre a qual todas as outras parábolas estão inspiradas. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 15, exatamente vai pontuando essa identidade de Jesus, chegando no ápice de Mateus capítulo 16. Quando chega em Mateus capítulo 16, então, é o ápice, é a parte mais importante pelo menos na minha opinião, né? É a parte mais importante sobre aquilo que Mateus deseja. Entendo eu como o cerne do livro de Mateus, Mateus 16. Aí eu até discuti com você outro dia, né? Mas não seria a morte de Jesus? Sim. Mas aqui está o sentimento. O sentimento de Jesus em relação à sua morte. Primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois vem as palavras, para depois se cumprirem todas as coisas como acontece lá na frente. E exatamente é o que Jesus fala em Mateus 16. Antes desse bloquinho de versículos que nós lemos, ele fala que o Filho do Homem deveria ser entregue pelos religiosos, pelos
pelas autoridades daquela região, daquela geração, e Jesus seria sacrificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então está aqui vamos chamar assim, né? Toda a agenda de Jesus Cristo. A agenda de Jesus Cristo está aqui. E agora, não seria diferente, mas de maneira temática e no seu valor, né? Pontuando, valorando em primeiro lugar Jesus, o rei, em segundo lugar o reino, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, contra esse reino estabelecido. E agora Jesus fala do quê? Da identidade, da nossa identidade e de como nós devemos ser, imitando a Jesus. Então, lendo aqui mais uma vez, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, Jesus está falando aqui de como nós devemos nos comportar em cima do seu comportamento, em cima da sua agenda. Então, como deve ser escrita, estabelecida, observada a nossa agenda de vida. Então é exatamente esse momento que é crucial. E nós sabemos o que significa no nosso contexto falar sobre essa agenda em meio a tantas circunstâncias, a tantos noticiários, né, trágicos, terríveis. Nós estamos diante de uma pandemia que está, com certeza, como se fosse um tsunami sem controle, né? Só que a onda do tsunami, ela vem, passa e, claro, deixa, né, no seu caminho a destruição. Essa pandemia não. Ela passou uma onda, veio outra onda, e segundo alguns, essa segunda onda está pior do que a primeira onda. Então é um tsunami. E nós, como servos de Deus, como devemos fazer? E nós, como servos de Deus, como precisamos encarar todas essas coisas? Então, é Jesus falando, negar-se a si mesmo, e muitas vezes não é negativismo, é diferente. Não é positivismo, é diferente. Não é enxergar, né, as coisas como elas são, porque também é diferente. Mas é enxergar e viver aquilo que nós estamos vivendo. Mas sabedores de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que, a despeito das circunstâncias, o Senhor é Deus. O Senhor continua no controle de tudo. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E nós, quando diz a palavra, em primeiro lugar, negarmos-nos, né, a nós próprios, significa o quê? Claro que a palavra está falando no singular, né? Negue-se a si mesmo. Só que eu estou falando plural. O que significa negarmos-nos a nós próprios? Significa nós depositarmos no Senhor a nossa esperança, depositarmos no Senhor as nossas aflições, a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso sentimento de impotência, sabedores de que o Senhor está na direção. E de que se nós formos fiéis, e a Bíblia diz muito claramente,
Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que ser fiel até a morte? É a morte, vamos dizer, como nós entendemos de morte? Sim, também é. Mas mais do que isso, ser fiel até a morte quando nós matamos a nossa carne na cruz. Quando nós nos crucificamos na cruz, como Jesus fez, de maneira voluntária, não de maneira pressionada, não de uma maneira, vamos dizer assim, obrigada, por causa da liturgia, do nosso dever, não, mas porque nós queremos ir para a cruz. É o que Jesus responde para Pilatos, né? Olha, não é você que está me levando para a cruz, sou eu que estou indo para a cruz. Então, negar-se a si mesmo é ter um propósito muito maior do que pura e simplesmente as nossas circunstâncias. E isso é um desafio. E isso nos faz totalmente dependentes do nosso Senhor. E dependentes no nível de que, ainda que esteja doendo, ainda que não esteja fácil, nós optarmos por vivermos isso. Exatamente o que aconteceu com o povo, né? Porque alguém já disse, né, sobre o povo, que a conversão tira o povo do Egito, mas a santificação tira o Egito do povo, não é? Exatamente fazendo alusão, foi Agostinho quem disse isso, exatamente fazendo alusão, e depois John Wesley também fala, né, muito mais tarde, nos anos de 1700 e pouco, John Wesley, junto com seu irmão Carlos Wesley, né, que fundaram, né, a igreja metodista, né, porque eram metódicos, né? Carlos Wesley fez mais de 7.000 hinos, né, hinos esses que são até hoje cantados e entoados nas igrejas no mundo inteiro. E João Wesley, que mudou a história da Inglaterra e mudou a história da nova Inglaterra, que hoje é chamada Estados Unidos. Então eles diziam isso, fazendo alusão àquilo que o povo viveu. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 13. 2 Timóteo 4, Segundo Timóteo 4, de 1 a 13. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa,
porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então Paulo, entendendo, né? E claro que estava chegando sim o final dos seus dias, né? Da sentença de César sobre Paulo, né? E Paulo estava numa prisão domiciliar. E a palavra do Senhor fala que Paulo estava como que, né, contando a sua história de como ele estava, mas ele dizia em tudo isso que ele havia combatido o bom combate e guardado a fé. Ou seja, em meio a tantas situações e circunstâncias, que ele conseguiu preservar. E isso é um desafio. A despeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, preservar. Não é apenas Deus nos preservar, claro, sempre é, em primeiro lugar, Deus nos preservando. Mas, em segundo lugar, nós preservando aquilo que Deus tem como tesouro na nossa vida. Uma coisa é Deus, né, enxergar aquilo que Ele faz em relação a nós como tesouro. Outra coisa, você vai falar, não é bem assim. Não, espera um pouco, calma. Uma coisa é o Senhor enxergar o tesouro em nós. Outra coisa é nós enxergarmos isso que o Senhor Deus enxerga como tesouro também. Aí você vai falar, mas como? Se para Deus é tesouro, para mim também é. Nem sempre. Sabe por quê? Veja só o que Estevão diz aqui em Atos capítulo 7. Eu vou mais rápido. Atos capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Agora presta atenção nessa frase. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Bom, primeiro que Atos capítulo 7, eu sempre falo, né? Atos capítulo 7 é o resumo da Bíblia. Como alguém consegue resumir toda a história da redenção da humanidade num capítulo? Estevão, né, inspirado pelo Espírito Santo, na sua única pregação, né, ele faz isso. Então Atos capítulo 7 é a história da redenção humana através, né, das palavras de Estevão. E a Bíblia diz aqui, veja só que incrível, que a questão toda não era o Senhor em relação ao povo levando a terra prometida, porque para Deus isso é o tesouro, é a terra prometida. Só que o povo desobedeceu e não quis. A Bíblia fala assim, olha, e como os nossos pais, o qual receberam palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Então não foi Deus que não enviou o povo, não enviou Moisés ao povo, não foi Deus que foi menor no seu poder, na sua grandeza em relação ao povo durante toda a estadia no deserto, mas foi o povo que não quis obedecer. Aí Estevão explica por quê. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Então o povo, ainda que não tenha voltado fisicamente para o Egito, o povo havia voltado mentalmente, no seu coração, como diz a palavra, no seu sentimento. O povo não havia saído do Egito. O Senhor tirou o povo do Egito. Isso fez parte. Isso foi, né, vamos dizer assim, o trabalho do Deus vivo. Mas qual era o trabalho do povo? Tirar o Egito dos seus corações. E o que significa tirar o Egito do coração?
é exatamente aquilo que, aos nossos olhos humanos falando, seria algo maravilhoso e interessante, mas como diz Paulo, né? É monturo aos olhos de Deus. Desculpe, mas Paulo diz assim que é esterco. Mas para o povo, veja só o que diz Números capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. É mentira, o povo não comia de graça. O povo comia na forma de ração, porque o povo era escravo. Veja só como é a nossa lógica humana. Diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aí, né, Moisés explica o que era o maná. Maná no hebraico é o que é isto, né? Maná, de maneira livre, traduzido de maneira livre do hebraico para o português, é o que é isto, né? Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, veja só como a nossa visão é deturpada, e nós necessitamos desesperadamente de meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, exatamente por causa disso. O povo estava reclamando para Moisés que só comia maná. E Moisés explica o que era o maná. O maná tinha sabor de azeite, né? E nós sabemos, até os dias de hoje, o azeite é um produto de excelência, é um produto de qualidade, é caro o azeite, né? O azeite, principalmente o azeite, quanto mais natural, mais caro, mais gourmet ele é, né? Então, veja só, imagina uma comida, um alimento que era como se fosse quase um algodão, né? Com sabor, né? Um sabor leve de azeite no deserto, alimentando esse povo. Agora, vamos pensar sobre as qualidades nutricionais desse maná. Será que esse maná tinha algum tipo de incapacidade proteica, de proteína, de composição, de vitamina A, vitamina, sei lá, de A a Z? Com certeza, a gente vai conferir no céu, mas com certeza não tinha. Porque Deus não mandaria algo da parte dele, descendo como orvalho sobre a campina, que não fosse de excelência e de qualidade. Agora o povo estava com saudades da comida que, entre aspas, comia de graça lá no Egito, que não é verdade. Então, o que Jesus está falando, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, é exatamente colocar a nossa carne no seu devido lugar, que é o que o Senhor Jesus faz com a tradição em relação à lei de Moisés. A tradição é importante agora no bom sentido? Claro que é,
porque ela nos levará ao propósito de Deus também. Em nenhum momento Jesus fala contra a tradição dos doutores da lei, né? Contra o rabinato, contra, né, aquilo que chamava, porque a Torá é o Antigo Testamento, enquanto, né, o Talmud é a interpretação do Antigo Testamento. Então, em nenhum momento Jesus fala contrário ao Talmud. Não. A única coisa é que precisava pontuar, porque se a tradição não levasse ao propósito de Deus, ela seria infrutífera, e por isso ela não deveria ser observada. Ao passo que a tradição que levava ao propósito de Deus, não só Jesus fala, discorre, conversa a respeito, mas ele coloca um outro nível, como o rabino que era, ele coloca um outro nível nessa própria tradição e na própria lei de Moisés, né? Quando ele diz assim, como os antigos diziam, ou como os antigos escreveram, ele está falando de quem? Da tradição. Então, o que Jesus estava falando era apenas pontuar, mas não era para desprezar totalmente. Exatamente como a nossa vida, exatamente como o povo. Em relação ao maná, o povo estava desprezando o maná. E por estar desprezando o maná, o povo na verdade estava desprezando aquilo que era tesouro aos olhos de Deus. Porque ninguém mais do que Deus sabe o que o seu povo precisa. Então tomar a própria cruz é fazer a vontade do Pai, se for necessário, em detrimento à minha vontade. E era exatamente o que o Senhor estava pontuando nessas palavras. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é apenas seguir como a multidão estava seguindo Jesus na sua maioria, mas era o propósito. Era ter o mesmo propósito de Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual era o propósito de Jesus? Fazer a obra que o Pai havia ordenado para ele fazer. Qual era o propósito de Jesus? Era glorificar o Pai através da sua vida. Qual é o nosso propósito? Fazer a vontade do Senhor Jesus. Qual é o nosso propósito? É exatamente viver aquilo que Jesus nos falou para vivermos. Qual é o propósito de Jesus? É exatamente fazer com que essa vida que nós temos seja, entre aspas, negada por si só e ao mesmo tempo exaltada em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, inspirados em Jesus Cristo. Porque senão nós não teremos propósito de Deus na nossa vida. E aí as coisas não acontecerão como deveriam acontecer, que é exatamente o que aconteceu com o povo. Por que o povo morreu no deserto? Porque a primeira geração do povo que saiu do Egito era povo de deserto? Não. A primeira geração do povo que saiu do Egito era de terra prometida. Mas o povo não entendeu. Você e eu somos povo de terra prometida. Nós não somos povo de deserto. Então, nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. E depois nós vamos falar mais a respeito. Porque é um momento maravilhoso e o Senhor Jesus está colocando essa condição sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tá? Nós estamos orando pelos nossos queridos, o Marco, né, que está se recuperando da Covid-19 lá em Sorriso, Mato Grosso. Estamos orando pela Dona Maria Helena, que carece muito da nossa oração e do nosso clamor, né? Sua casa, seus familiares, seus filhos, seus netos. Também orando pela família da Campana, da Simone Campana, né? Lá da região de Barretos, seus familiares que estão com Covid também. Estamos orando, clamando, colocando diante do Senhor. As grávidas, né? A Ana
Cláudia lá na Colômbia, a Clara lá na Alemanha, a Tati, né, a filha da Sônia e do Toninho, aqui em Vinhedo também, que está grávida, né, como mãe, assim, o Senhor esteja protegendo, guardando nossas famílias, nossos lares, nossos queridos, colocando no altar do Senhor, para que nós possamos também, não apenas vivermos o propósito do Senhor em nossas vidas, mas testemunharmos o propósito do Senhor nessas vidas e vivermos exatamente aquilo que o Senhor fala. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração é exatamente o que o Senhor tem sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Teu altar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós sabemos os dias que estamos passando. Ó Deus, não são dias fáceis, tragédias em cima de tragédias, mas em tudo isso, o Senhor tem nos livrado, nos protegido, nos guardado, nos preservado, exatamente porque existe um propósito. E nós queremos viver essa Tua vontade, essa vontade perfeita, boa e agradável, que é a Tua vontade, sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de ser, a nossa caminhada, os nossos projetos. Por isso, derrama-te diante do Senhor, para que nós possamos negarmos-nos a nós mesmos, para que a Tua vontade prevaleça, para que a Tua vontade operacionalize toda a nossa vida e a nossa maneira de ser. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te, ó Deus, sobre o Bispo Antônio que está aqui, minha tia Rosária, minha tia Alzira, meus tios, filhos, netos, sobrinhos, em nome de Jesus, genros, noras, ó Deus, a graça, a presença, o poder de Deus, meus pais, em nome de Jesus, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, os servos do Senhor, Bispo Antônio, seus familiares, o Aramis, a presença, o poder, a glória, o poder do Senhor, o Fernando, o pastor Fernando, Deus abençoe também, ó Deus, em nome de Jesus, Josué, Joel, Raquel, Kátia, Sônia, seus ministérios, suas vidas, familiares, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre todos os nossos queridos, nossos tios, nossos avós, sobrinhos, netos, o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa, Deus de maravilhas, a Amanda, seus familiares, João, Roseli, Fábio, Márcia, o Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando poderosamente, guardando, protegendo, preservando, trazendo da Tua cura, Senhor, os nossos irmãos e queridos que estão passando pela Covid-19. Ó Deus, que o Senhor lhes dê bom êxito, que a fortaleza da Tua graça, da Tua vida abundante, da Tua saúde, se derrame sobre cada um, curando, visitando, tocando, restaurando, renovando, trazendo do Teu mover e da Tua ressurreição. Toca, visita, Senhor, organismo, veias, artérias, coração, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, todas as taxas, os índices, a saturação, ó Deus, em nome de Jesus, a oxigenação. Deus de poder, move-te, visita, toca, cura, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com o Teu poder, derrama-te com a Tua graça, também sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, o nosso povo depende completamente do Senhor. Não é mais de homens, não é da gestão pública, não é da estrutura de hospital, de leitos, de equipamentos, não, do Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção. Assim como o Senhor ouviu o clamor do povo lá na terra do Egito, Senhor, nós te clamamos, ouça-nos tu dos céus, derrama-te sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação, toca, visita, cura, restaura, liberta,
sara a nossa terra, liberta-nos da maldição da terra, derrama-te, ó Deus, e claro, também te pedimos da tua justiça e do teu juízo, porque muitos não estão fazendo aquilo para o qual foram colocados para fazer, e nós colocamos tudo diante do teu altar. As pessoas estão morrendo, as situações e circunstâncias estão completamente descontroladas, mas o Senhor é Deus. Traz da tua paz, a paz que excede o entendimento, move-te dos céus. Ó Deus, nós te clamamos, que o Senhor possa fazer o bem, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua graça, com a tua glória. Toca, visita, liberta, restaura o nosso povo e derrama-te sobre nós. E nós, como família de Deus, como um povo que foi adquirido pelo teu nome, propriedades do Deus Altíssimo que somos, o Senhor nos deu um domingo maravilhoso, especial, a presença, o poder, a tua graça esteja sobre cada um de nós, cada família aqui representada, os nossos queridos sendo poupados, preservados, curados, visitados, e nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus queridos. E ninguém te possa resistir, porque você carrega o amor do Deus vivo, o amor eterno em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus. 4h30 voltamos, hoje é domingo, então 4h30 da tarde eu volto aqui com você. Um beijo para você, um domingão maravilhoso na presença do Senhor, até mais tarde. Fique na paz, tchau, tchau.